Eu concedo, então, a palavra nesse momento, ainda por 12 minutos, ao Mário Alberto Dalsuto, presidente do Sindipetro. Boa tarde, senhores deputados, boa tarde, presidente. Queria agradecer o espaço para colocar esse assunto que nas últimas semanas vem fervilhando a nação brasileira, em especial o deputado Tadeu pelo convite. Queria começar já falando... Por favor, som aqui para a tribuna. Queria começar já falando um pouco dos preços dos combustíveis e colocar para vocês, senhores deputados e toda a população paranaense, o real motivo dos reajustes e por que nós pagamos tão caro na bomba de gasolina, na bomba de diesel e no nosso gás de cozinha. A política implantada pela atual gestão da Petrobras, ela prioriza a importação, num primeiro momento, ela atrela os valores cobrados nas refinarias ao preço do dólar e do mercado internacional dos combustíveis. A partir do momento que ela deliberadamente ela abre a importação, reduzindo carga de todas as suas refinarias em cerca de 30%, esse reflexo é imediato na bomba de combustível, desde que atrelado ao dólar, desde que atrelado a esse mercado que nós não temos controle. Ninguém na população brasileira tem controle. Mas é importante ressaltar, antes disso, a questão da política como um todo. A primeira medida implantada pela atual gestão e pelo atual governo federal foi mudar o regime de concessão do petróleo. É importante a gente falar sobre o petróleo do pré-sal para a população brasileira, da importância que tem a maior descoberta de petróleo dos últimos 30 anos no Brasil e no mundo, é a maior descoberta, o pré-sal, e do que vincula isso ao preço que nós pagamos na bomba de combustível. A partir do momento que retiraram o regime de partilha, que significa muito mais do que os royalties, simplesmente uma disputa por royalties, o regime de partilha previa um fundo soberano que as grandes nações produtoras de petróleo, todas elas têm esse fundo que se destina em prol de toda a população brasileira, e um dos destinos, por exemplo, além da saúde e educação, seria para financiar a previdência pública, por exemplo. E isso estava colocado. E a primeira medida do governo, em 2016, foi retirar o regime de partilha e abrir o regime de concessão, onde no último leilão foi entregue barris de petróleo, que nós temos no Brasil, no pré-sal, por menos do que uma latinha de refrigerante o barril. Isso é incrível. E já tem outro leilão marcado para agora, quinta-feira, dia 7. E isso atrela todo o mercado, porque abriram para as concorrentes da Petrobras. E daqui cabe um registro importante também. Eu escutei, antes de entrar nesse plenário, alguns deputados ou assessores, não reconheci direito, falando com alguns dos oficiais bombeiros que estavam ali, falando que teria que acabar o monopólio da Petrobras. Eu estou sentindo um pouco de dificuldade, presidente, algumas pessoas falando um pouquinho mais alto aqui no plenário. E importante falar sobre o monopólio da Petrobras. Monopólio esse que, se não existe essa informação com os senhores deputados e o restante da população, ele já está quebrado há 21 anos, desde 97. E nenhuma outra empresa investiu no Brasil para refinar petróleo, ganhando as concessões e agora, nessa segunda etapa do entreguismo,
vendendo as suas refinarias, boa parte de suas refinarias. Refinarias essas que eu falei que estavam ociosas, com redução de carga há bastante tempo, liberando a importação. Pasadena é um bom exemplo também. Enfim, a política de preços colocada se reflete automaticamente nessa importação. A gente vai tentar também, para esclarecer a população, que pelo visto tem muita gente mal informada aqui, do que compõe a gasolina, o preço da gasolina na refinaria, cerca de 1/3 é o que corresponde ao preço da refinaria e o restante na mão de distribuidoras e na mão dos impostos. Gasolina, diesel, cerca de 50%, e o gás de cozinha, cerca de 1/3 também, cerca de 30% do preço. O que a atual gestão tem feito em relação a esse entreguismo todo, que estão tentando fazer também com as refinarias? Ele já abriu mão das fábricas de fertilizantes, de todas as indústrias de biocombustíveis, distribuidoras de gás, petroquímicas, termoelétricas, as sondas de produção, os campos do pré-sal, como eu falei, já tem um leilão para essa semana também. Em tudo isso se refletindo no posto de combustível. A Petrobras reduziu essa carga intencionalmente, conforme eu já falei. E isso vincula-se o preço. Nós temos capacidade para refinar todo o petróleo brasileiro, que o custo da produção é em real. Por que tem que ser vendido em dólar? Para nós pagarmos mais caro. A população que tem que ser beneficiada pelo petróleo que a natureza nos concedeu. A natureza nos concedeu o petróleo. O petróleo tem que ser revertido para a população brasileira. A riqueza do petróleo tem que ser revertida para a população brasileira. E isso tem que ser refletido nos postos. Não pode o Brasil produzir petróleo a $7 e nos vender a toda a população brasileira o diesel, a gasolina e o gás de cozinha no preço do dólar e do barril de petróleo a 70. O barril de petróleo a $70 com projeções para chegar a $100 no final do ano. Basta apenas uma bomba que o seu Trump resolva soltar no Irã, na Síria, e isso vai se refletir diretamente nos postos de combustíveis, na bomba de combustível. Isso a gente não pode estar sujeito a isso. Não pode estar atrelado a esse mercado internacional o preço dos combustíveis. Só para ter uma ideia, os Estados Unidos, de uma hora para outra, a partir da metade do ano passado, se transformou no maior exportador de diesel para o Brasil. E gasolina também está entre os maiores. De uma hora para outra, simplesmente. Por uma ação deliberada da atual gestão, que não mudou nada com a queda do senhor Pedro Parente. Já teve 2 aumentos dos combustíveis de gasolina pós-greve de caminhoneiros. E continua essa questão atrelada com previsão de subir o gás de cozinha já para essa próxima sexta-feira, dia 8, em mais de 8%. Por conta desse atrelamento. Na gasolina também aumentou, só o que os Estados Unidos exportam para o Brasil no último ano. Nos últimos 2 anos, então, também. Importante salientar para todos vocês também a venda dessas 4 refinarias e o que isso significa. Cerca de 25% de todos os combustíveis comercializados no Brasil. Essas 4 refinarias juntas estão colocadas pelo preço de $10 bilhões. 2 bilhões cada uma, 2,5 bilhões cada uma, mais ou menos,
A Repar, só o revamp da Repar, a refinaria de Araucária, por exemplo, só a ampliação da Repar custou 5,5 bilhões de dólares. E ela está sendo colocada à venda por 2,5 bilhões. Vocês terem uma ideia do entreguismo, de pessoas que nunca investiram que sequer para gerar empregos no Brasil, dentro dessa política que eu falei. Política essa que também a questão da indústria naval é bom ser refletida aqui. 140 mil empregos nos 2 últimos anos. 140 mil empregos perdidos só pelo corte do conteúdo nacional e para fazer plataformas em Singapura, na China, gerando empregos lá fora e não mais aqui no Brasil. Nós vamos ter um problema muito sério, presidente Traiano, no litoral paranaense, em Pontal do Paraná, que não tem mais projetos ao concluir a plataforma que está sendo construída ali. Ficarão milhares de desempregados, não só diretamente na construção da plataforma, mas os empregos indiretos das pousadas, dos hotéis, dos restaurantes. Então vai ser um problema sério que está sendo gerado ali. E isso tudo está dentro dessa grande política. Centralizando no nosso Estado, do que representa o que está sendo colocado à venda, entregue a preço de banana a nossa refinaria, representa ainda 6 terminais aquaviários, 6 terminais terrestres e 46 linhas de dutos. Isso nas 4 refinarias. A Fafem Paraná também está sendo colocada à venda por um grupo russo, também atrelado, onde a dependência é total de fertilizantes nitrogenados e simplesmente estão entregando para grupos estrangeiros também. Precisamos ficar bastante atentos a isso. A refinaria de Araucária, ela representa, como eu falei, cerca de 12%, só a refinaria de Araucária. E está sendo entregue com possibilidade da Petrobras ser extinta no sul do Brasil. Não termos mais, que a refinaria do Rio Grande do Sul, a Refap, também está sendo colocada nesse pacote de vendas. Os terminais que nós temos da nossa base, Terminal Marítimo de São Francisco do Sul, que também está sendo colocado, entregue junto com essa malha toda, Terminal Marítimo de Paranaguá, o OSPAR, o OLAPA e o OPASC. Por favor, eu lhe concedo 1 minuto para concluir. Tá ok. Então, quero deixar aqui, passar o recado que nós queremos trazer do que representa a Petrobras. E queria agradecer muito aos senhores deputados, obrigado, presidente, e até a próxima. Eu suspendo a sessão por alguns minutos para que os senhores deputados e deputadas possam cumprimentar os nossos convidados.